Segunda parte, então. Vamos continuar aqui, então, a partir da número 12. Muito bem. Túlio visitou um parque de diversões que tinha um binóculo na entrada para que os visitantes pudessem observar os detalhes de cada brinquedo. Esse binóculo ficava a 1,12 metros de altura do chão e era fixo em suporte. Túlio observou uma roda gigante por meio desse binóculo e ficou curioso para saber a medida da altura da roda gigante. Para isso, com o auxílio de seu transferidor digital, ele determinou o ângulo que, a partir do binóculo, poderia observar o topo desse brinquedo. A figura abaixo representa um esboço dessa situação com algumas indicações de medidas. Então aqui, ele mediu lá e aqui deu um ângulo de 58 graus. De acordo com essas informações, qual a medida da altura em metros dessa roda gigante? Muito bem. Então, olha só, nós temos aqui então esse triângulo aqui, ó, o triângulo retângulo, correto? Então vamos dar nome aos lados dele. Bom, eu quero a altura da roda gigante, então eu vou chamar isso aqui de x, que no meu caso é o cateto que está oposto ao ângulo agudo de 58 graus. E esse 14 metros aqui é o meu cateto adjacente. Professor, e esse 1,2? Espera aí, deixa quietinho aqui. Vamos trabalhar primeiro com o triângulo. Então, qual é a relação que temos entre cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Então, vamos fazer então a tangente no caso de 58 graus. Pronto. Tangente de 58 graus é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de 58 graus está aqui, ó, 1,60. 1,60. O cateto oposto, nós chamamos ele de x, e o cateto adjacente de 14. Muito bem. O que você vai fazer então? Você vai multiplicar, fazer multiplicação cruzada. Então você vai encontrar x igual. Você vai fazer a multiplicação então, pessoal, de 1,60 vezes 14. Tá? Esse valor que você vai encontrar é essa medida que está do ângulo reto até o topo. Agora entra esse 1,2. O que você vai fazer? Eu não quero a altura, da roda gigante. Como o meu binóculo está a 1,2 metro já de altura, o valor que você encontrar em x, você vai somar com 1,2. E aí você vai ter a altura total dessa roda gigante. Compreendido? Multiplicou cruzado, 1,60 vezes 14, e o resultado somar com 1,2. 13. Observe a expressão numérica apresentada no quadro abaixo. Essa aqui, pessoal, vou deixar para vocês fazerem, muito tranquilo. Tá? A única orientação que eu vou te falar é a seguinte. Primeiro, resolva quem está dentro do parêntese. Tá? Então, 16 menos 6, o resultado elevar ao quadrado. Agora, atenção aqui, ó. Qualquer coisa elevada a zero dá 1. Então, esse parêntese já vale 1. Tá? E aqui você vai resolver esse parêntese. 4 mais 6, 10, para depois multiplicar por 8. Aqui é a mesma coisa. Resolve o parêntese, eleva ao quadrado, para depois multiplicar por 2, e aí você vai fazer as somas. Ok? Essa aqui é tranquila. 14. Júlia e Cauã estudam em uma mesma universidade. Após um dia de aula, Cauã saiu do prédio da faculdade de administração e caminhou até o prédio da faculdade de enfermagem, em linha reta, a fim de encontrar Júlia, para que eles fossem juntos até o ponto de ônibus, que está por aqui. O desenho apresenta as distâncias em linha reta, do ponto de ônibus até essas duas faculdades. Tá? Então aqui está o ponto de ônibus. Tá? O que ele quer? Quantos metros Cauã percorreu no mínimo para encontrar Júlia? Então eu quero este trajeto aqui, quanto que ele fez. Tá? Então tem um triângulo retângulo, não estou falando nenhum ângulo reto. Então o que eu vou fazer? Usar o teorema de Pitágoras. Mas aqui eu já vou poupar você um pouquinho, tá? De falar o seguinte, que existem números que dentro do teorema de Pitágoras são chamados de números pitagóricos. Como, por exemplo,
o 3, o 4, caramba, meu lápis está muito ruim, e o 5, tá? E todos os múltiplos deles, então, por exemplo, o 6 aqui, 3 vezes 2, 4 vezes 2, 5 vezes 2, vezes 100, vezes 100, vezes 100, 300, 400, 500. Então, olha só, 120 nada mais é do que 4, opa, desculpa, não é 4 não, do que 3 vezes 40. 160 nada mais é do que 4 vezes 40. Então, pessoal, aqui, essa hipotenusa tinha que ser 5. Mas ela vai ser o quê? 5 vezes 40. Pronto. 5 vezes 40, você vai ter a sua resposta. Se você jogar também no Teorema de Pitágoras, tá? Que é hipotenusa ao quadrado, que se chamou de x, igual a soma dos quadrados dos catetos, né? 120 ao quadrado mais 160 ao quadrado, e resolver isso aqui, você vai achar a mesma resposta lá dos 5 vezes 40, tá bom? 15. Depois eu vou consertar meu lápis aqui, que não está dando certo, mas tudo bem. Observe os pontos L, M, N e O da reta numérica abaixo, na qual os segmentos estão marcados, estão igualmente espaçados. Eu quero saber se a raiz cúbica de 40 está em quais pontos aqui. Então, pessoal, a raiz cúbica de 40. Ah, pessoal, não sei a raiz cúbica de 40, eu sei, nem eu. Assim, só na calculadora, claro. Mas eu sei que eu sei algumas raízes cúbicas, como por exemplo, a raiz cúbica de 1, opa, raiz cúbica de 1, que é 1. Eu sei a raiz cúbica de 8, que é 2, 2 vezes 2 vezes 2. Eu sei a raiz cúbica de 60, de 27, não, de 64 também, né? 64 aqui é 4, 4 vezes 4 vezes 4. Eu sei a raiz cúbica de 27, que é 3, 3 vezes 3 vezes 3. Então você concorda comigo que a raiz cúbica de 40 não está entre a raiz cúbica de 8 e a raiz cúbica de 27? Então é um valor entre 2 e 3. Quem está entre 2 e 3 aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, está faltando alguma coisa aqui. 2, não, está certo mesmo. Quem está aqui, ela é um pouco maior, né? Que 2 e um pouco menor que 3. Deixa eu ver aqui, tá certinho. Opa. Pessoal, eu falei errado, não tem nada a ver isso não. Aqui, ó, desculpa, pessoal, desculpa. 40, 27, eu devia ter colocado ele aqui, ó, por isso que eu falei, tá? Desculpem. Vamos passar uma borracha aqui. Eu coloquei no lugar errado, desculpem, mil desculpas. Tá? Raiz cúbica, agora tá certo, tá tudo em ordem crescente, ó. 1, 8, 27, 40, 64. Desculpa, então vamos lá. Então, a raiz cúbica de 40 está a raiz cúbica de 27 e 64, entre 3 e 4. Resposta, letra E. Número 16. Em uma fábrica de alimentos, os pacotes de arroz são diariamente separados em lotes. Cada lote tem sempre a mesma quantidade de pacotes, e cada pacote tem a mesma quantidade de arroz. Para empacotar o arroz, são utilizados simultaneamente 6 máquinas. Aqui eu tenho M de máquina. 6 máquinas, as quais apresentam o mesmo desempenho e gastam exatamente tempo 300 minutos para embalar as quantidades de pacotes de um lote. Certo dia, 2 máquinas apresentaram defeito e não foram utilizadas. Se 2 máquinas apresentaram defeitos, foram usadas 4 máquinas. 4 máquinas. Para empacotar a mesma quantidade de arroz. Tá. Nesse dia, as máquinas para empacotar arroz em funcionamento nessa fábrica gastaram quantos minutos? X. Então tem uma regra de 3. Observe o seguinte: se diminui o número de máquinas,
O que acontece com o tempo de produção? O tempo de produção aumenta, correto? Fazendo. O tempo de produção, ele aumenta. Vamos ver se vai dar certo. Então, se diminuiu, aumentou, eu tenho duas grandezas, são chamadas de grandezas inversamente proporcionais. Só que o computador antigo está dessas coisas, viu? Fazer o quê? São duas grandezas inversamente proporcionais, então eu vou multiplicar em linha reta. Se fossem grandezas diretamente proporcionais, né, uma aumenta, a outra aumenta, eu faria multiplicação cruzada, mas não é o caso aqui. Então vamos lá. Vou fazer aqui 4 vezes x. 4x igual 6 vezes 300, 1.800. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então vai ser 1.800 dividido por 4, e aí é com você. Opa, voltando. Considere os pontos P, Q, R, S, T apresentados no plano cartesiano abaixo. Então tem os pontos aqui, P, Q, R, S, T, e eu quero saber o quê? Eu quero saber o ponto de coordenadas 3 e menos 4. Então, pessoal, é o seguinte. O primeiro número aqui é x, que é o eixo das abscissas. E o segundo número representado nesse ponto é y. Então, tem um ponto de coordenadas xy, onde o x é o primeiro e o y é o segundo. Abscissa ordenada. Então, vou lá no meu gráfico, né, no meu conjunto aqui, né, no meu sistema de coordenadas, aqui, ó, tá aqui o 3. Ou é o ponto P, ou é o ponto S. Mas o meu y é menos 4. Menos 4 aqui. Então, eu quero 3x ligado a menos 4 de y. Então, eu já tenho a minha resposta. O ponto procurado é o ponto P. Correto? Então, continuando. 18. Alguns outros 9 candidatos concorrem a um total de 3 vagas em um concurso para o mesmo cargo público. Augusto deseja ser o primeiro colocado nesse concurso. Então, aqui, ó, eu tenho, então, primeiro, segundo e terceiro colocados. O Augusto quer ser o primeiro. Então, aqui, para ser primeiro colocado, eu só tenho uma possibilidade, que é a possibilidade de Augusto. Como são Augusto e outros 9, são 10 pessoas no total. O Augusto já considerei, sobraram o quê? 9 candidatos. Você concorda que para o segundo lugar, pode ser qualquer um desses 9 candidatos? Correto, né? E para o segundo lugar, ou para o terceiro lugar? Se um candidato foi segundo, ele não pode ser terceiro lugar, correto? Então vão sobrar 8. E aqui eu vou aplicar o princípio fundamental da contagem, né, nessa análise combinatória. Então, vou fazer 1 vezes 9 vezes 8 e você terá a sua resposta. 19. Uma confecção produziu 2 lotes com 50 camisas cada. Em cada um desses lotes, 8 camisas produzidas apresentaram defeito de fabricação e as demais estavam em perfeito estado. Durante uma inspeção, o responsável pelo setor de qualidade dessa confecção retirou aleatoriamente uma camisa de cada um desses lotes. Qual a probabilidade dessas camisas retiradas, né, de ambos os lotes, apresentarem defeito? Então, aqui, ó, no primeiro lote, quase acabando aí, eu vou trocar essa caneta. Eu tenho o quê? Probabilidade, né? Eu tenho 50 camisas. E eu quero retirar uma dessas 8 que estão com defeito. Então, primeiro lote, probabilidade de 8 em 50. No segundo lote, a mesma coisa, correto? São 50 camisas e eu quero tirar uma dessas 8. Como eu quero tirar do primeiro e do segundo lote, o que eu vou fazer com essas duas probabilidades? Eu vou multiplicá-las. Então, eu vou fazer 8/50 vezes 8/50. Então, aqui é só você multiplicar, pessoal, em linha reta, tá? 8 vezes 8
e 50 vezes 50. E aí você vai ter a probabilidade. Então, 8 vezes 8, 64. Deixa eu terminar essa, né? 50 vezes 50, 2.500. Então, a probabilidade de retirar uma camisa com defeito em qualquer um desses lotes é de 64 sobre 2.500. 20. Um clube de esportes foi inaugurado inicialmente com 50 sócios. No decorrer de 6 anos, com a venda de alguns títulos, a quantidade de sócios desse clube cresceu de maneira exponencial. Esse crescimento pode ser representado pela função ST igual a 50 vezes 2 elevado a t, em que ST representa a quantidade de sócios e T o número de anos após a inauguração desse clube. De acordo com essa função, qual era a quantidade de sócios 5 anos após a inauguração desse clube? Então, no lugar do T, eu vou pôr 5. Vou fazer aqui 50 vezes 2 elevado a 5. 50 vezes 2 elevado a 5, pessoal, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 32. Então agora termine 50 vezes 32 e teremos quantos sócios tem esse clube após 5 anos. 21. Meio parecido com o problema da roda gigante, tá? Então só vou iniciar e você vai terminar. Um engenheiro irá elaborar um projeto de restauração de um farol e, para isso, precisa da medida da altura dessa construção. Para fazer essa medição, ele foi até onde está localizado esse farol e utilizou um teodolito instalado a uma altura de 1,25 metros do solo. A figura abaixo ilustra essa situação, bem como apresenta algumas medidas. De acordo com as medidas utilizadas pelo engenheiro, qual a medida em metros da altura do farol? Então, vou começar primeiro nesse triângulo aqui, ok? Então, nesse triângulo aqui, eu quero a altura que eu vou chamar de x. E esse aqui é a minha distância, né, do rapaz, do cara, até o farol. Esse 1,25 eu vou deixar lá para o final, ok? E como eu quero a altura do farol, é da base até o topo. Então vai faltar essa base aqui. Então o que você encontrar aqui, você vai somar com 1,25. Tranquilo, né? Então vamos lá. Ângulo reto, cateto, cateto. Esse cateto está oposto ao ângulo agudo e esse 21 é o cateto que está adjacente ao ângulo agudo. Cateto oposto e cateto adjacente, pessoal, é a minha tangente. Então vamos fazer então a tangente de 37 graus. Então aqui, vou só armar aqui para você. A tangente de 37 graus é o meu cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de 37 deu 0,75, 0,75 igual. Cateto oposto eu chamei de x, cateto adjacente 21. Multiplique cruzado, então você vai ter que x vai ser igual a 0,75 vezes 21, que vai ser essa medida aqui que você vai encontrar. Agora, da base até esse iníciozinho aqui, que é 1,25, você vai somar com a resposta que você encontrar aqui, ok? Então, 0,75 vezes 21 mais 1,25. E aí você vai ter a altura total desse farol. E por fim, a nossa última questão. Considere a função definida por x menos 2 ao quadrado. Qual o gráfico? Então, primeiro eu sei, pessoal, que é uma função de segundo grau, correto? Se eu desenvolver essa função de segundo grau aqui, eu vou ter produto notável. Primeiro ao quadrado, primeiro número ao quadrado, caramba, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, 4x, 2 vezes x vezes 2, mais o quadrado do segundo. Por que eu fiz isso? Primeiro, que valores que estão aqui dentro que anulariam a minha função? Você concorda, se eu colocar um 2 aqui, 2 menos 2 é 0, e 0 anularia? Então, esse x igual a 2 que você falou para mim, é a minha raiz.
E a raiz é aonde o gráfico corta o eixo x. E como o meu a é positivo, a é o número aqui que acompanha x ao quadrado, ele é positivo, a minha parábola tem a concavidade voltada para cima. Então não pode ser a letra A, tá? Concavidade voltada para cima. Não pode ser a letra C. Então está fora também. A letra C também está fora. A minha raiz é apenas 2. Eu só encontrei um valor de x. Então, o meu gráfico só vai cortar o eixo x num ponto. Então, não é a letra B, que eu falei que era 2, e aqui deu menos 2. Não pode ser B. Continuando aqui. Vamos ver. A letra D. Não pode ser a letra D. Tá vendo aqui? Ó? Cortou em dois lados, também não pode. Então, quem sobrou de resposta? A letra E. Pronto, fechou. Então, com isso, nós encerramos essa parte, né, dessa avaliação. Eu espero, sinceramente, que ajude vocês, nessas explicações ajudem. Qualquer dúvida, estou à disposição nos grupos da sala, ok? Um forte abraço e até a próxima.